Estamos aqui reunidos nessa tarde para falar daquele que é, daquele que era e daquele que ainda está por vir, que se chama Cristo Jesus. Aquele que é passado, presente e futuro. O Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. O Deus Todo-Poderoso que está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Aquele que virá julgar os vivos e os mortos. Como assim julgar os vivos e os mortos? Porque Deus, se Deus é Deus de vivos e não de mortos, como que Ele vai julgar os vivos e os mortos? Acaso o morto vai estar lá para Ele julgar? Não. Aquele que não aceitou a sua palavra se encontra morto. Porque não reconheceu que Cristo é a vida. Por isso vai ter o julgamento dos vivos e dos mortos. O vivo é aquele que aceitou Cristo. E ele é vivo em Cristo Jesus, porque Cristo tem vida para nos dar. Mas os mortos é aqueles que continuam rejeitando a palavra do Senhor. E nessa tarde, para o nosso coração, mais uma palavra do Senhor, porque o intuito é falar dele. Em Lucas 9, a partir do verso 18, vai nos dizer assim: a afirmação de Pedro. Certa vez Jesus estava sozinho orando e os discípulos chegaram perto dele. Então ele perguntou: quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, outro que é um dos profetas antigos que ressuscitou. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Pedro respondeu: o Messias que é Deus vivo. Ou em outras traduções, o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aleluia! Quem nós dizemos que Jesus é? Jesus é o Salvador da humanidade. Jesus é aquele que se despiu de toda a sua glória, de toda a sua plenitude. Aquele que um dia esteve disposto a vir morrer em nosso favor. Aquele que não tinha por obrigação nenhuma em se entregar em uma cruz. Aquele que não tinha obrigação nenhuma em ser despido ali numa cruz, ser rasgado as suas vestes, ser cuspido, ser humilhado e por fim ser morto. Que foi o Filho de Deus. Mas sabe por que ele fez isso? Porque um dia a palavra vai dizer que o pai dele amou tanto o mundo, que um dia ele resolveu entregar tudo o que ele tinha de mais precioso. E quem que Deus tinha de mais precioso? Cristo Jesus. Porque a palavra vai dizer que no princípio ele era o verbo, ele já era o verbo estava com Deus e ele era o próprio Deus. E o verbo veio que se fez carne e habitou entre os homens, que é o verbo vivo que se chama Cristo Jesus. E a palavra ainda vai dizer mais ainda: olha, para ele e por ele são todas as coisas. Então se existimos, foi porque Cristo quis que nós existimos. Porque para ele são todas as coisas. O ser humano está incluído nisso. Somos para Deus. Mas acontece que Deus ele não obriga a ninguém. Acontece que Deus ele não vai chegar tomando ninguém à força. Acontece que Deus ele não é um Deus invasor. A palavra vai dizer que não é por força e nem violência, né? Mas é pela palavra, pelo Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor vai dizer: olha, eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu tenho que abrir a porta, eu tenho que querer estar disposto. Se você está na sua casa, se alguém bate na sua porta, você atende se quiser, você não é obrigado. Então Cristo está batendo, Cristo está fora, ele ainda não entrou, porque ele quer entrar. A palavra vai dizer que ele está à porta e bate. E se você ouvir a voz dele, primeiro você tem que ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus é a palavra que se fez carne e habitou entre os homens, o verbo vivo de Deus, a palavra. E então eu abro a porta, porque quando eu ouço a palavra de Deus, eu permito que a palavra de Deus ela adentre no meu coração e ela faça morada. E através da palavra que eu recebo, ela vai fazendo a mudança, a transformação que cada um de nós precisamos nessa tarde. A humanidade ela está perecendo por quê? Porque ela não quer conhecer aquele que liberta, aquele que tem a vida. A palavra vai dizer: olha, aquele que tem sede, venha e beba da água da fonte da vida. E essa água da fonte da vida se chama Cristo Jesus. A palavra do Senhor em Apocalipse 20 vai dizer no verso 17: o Espírito e a noiva dizem: venham. E quem quiser, venha.
e tome de graça da água da vida. Se o homem está perecendo, está passando sede, eu não falo a sede física, porque tem gente também passando sede física. Muitos lugares que há escassez de água, como também há escassez de alimento. Mas Jesus, Ele é o pão e a água da vida. Então, se a gente bebe dessa água, a palavra vai dizer, olha, ele teve uma certa vez um encontro com a mulher samaritana e ele pede a ela água. E ela disse, Senhor, tu sendo judeus, como é que tu pede água, eu que sou samaritana? O Senhor Jesus fala, olha, se tu souberes quem é que te pede, tu pediria águas e Ele te daria água da fonte da vida, né? Que se tornaria o quê? Como um rio dentro de ti, uma fonte que jorraria de dentro para fora. E essa fonte é a palavra do Senhor, porque quando a gente tem um encontro com Cristo, quando a gente ouve a palavra, que é abrir o nosso entendimento, é deixar a palavra penetrar, então Ele vai fazendo a transformação. Aí quando Cristo entra verdadeiramente, primeiro eu tenho que ouvir a palavra, e a palavra que vai cumprir o seu efeito. A partir que eu estou disposta a aceitar, a ouvir a palavra do Senhor, a palavra ela vai fazendo o seu efeito, porque a palavra do Senhor vai dizer que a palavra não volta vazia, porque ela cumpre aquilo que apraz. Apraz quem? A Deus. Ela cumpre o seu efeito, ela faz a sua vontade. A palavra ela tem um alvo a se cumprir. A palavra ela é certeira, ela vai acertar em alguém. Uma hora alguém ouve, uma hora alguém aceita a palavra e permite que a palavra faça morada, que é Cristo Jesus. Fique nessa tarde com essa palavra para o seu coração nesta tarde. Soberano Deus, eterno Pai, toma nossas vidas neste lugar. Toma nossas vidas, nossos filhos, nossa família. Toma, Senhor, cada pessoa neste lugar. Senhor, a QNR é de Cristo. Senhor, nós consagramos a QNR para Ti, Senhor Deus. A Tua palavra tem sido pregada neste lugar. E, Senhor, se a Sua palavra ela cumpre o efeito, eu tenho certeza que ela vai fazer mudança. Nem que seja em uma vida que se quer na QNR, mas eu sei que ela vai cumprir o que te alegra, ela vai cumprir o que o Senhor deseja, Pai, porque a sua palavra é viva e ela tem poder para libertar e salvar o homem, a partir do que o homem aceita essa palavra. Fica essa palavra em nome de Jesus.